Olá a todos, olá a todas, uma live extra aqui de segunda-feira e nós vamos fazer algo que a gente nunca fez antes, que é um react a uma matéria do Intercept que foi bem grave a respeito de uma menina de 10 anos que foi estuprada e a juíza de Santa Catarina tenta convencê-la e com argumentos absurdos, inclusive mentindo a respeito de questões jurídicas, né? E daí vamos ver o vídeo e eu vou pausando conforme necessário para falar o que necessário for, tá bom? É a primeira vez que a gente vai fazer um react aqui, e depois, óbvio, a live continua e vamos seguindo, tá? Então, vou colocar o vídeo aí para a gente ver e acompanhar tudo o que aconteceu. As imagens estão borradas, tá? A matéria é do Intercept e nós temos aí nessa matéria, enfim, todas as explicações necessárias, vendo o vídeo vai dar para entender, e daí é mais fácil a gente reagir do que tentar falar tudo de cabeça do que aconteceu, tá bom? Então vamos lá, vou dar play aqui. Putz, espero que eu acho que eu tirei... Então, tu quer fazer algum pedido? Tá sem áudio? Qualquer coisa que tu queira pedir? Nada? Tá sem áudio? Tá com áudio? Está com áudio, está com áudio. Ah, então tá. Eu esqueci de clicar no... Presente de aniversário? Não? Queres escolher um nome para o bebê? Não? Tá bom. Mas eu queria saber como que você está se sentindo em relação à gravidez. Como? Tá bem? Sente dor? Não. Não. Nem não sei, não sente dor? Não. E tu sente o bebê mexer? Sente? Deixa eu chutar. E como que foi a gravidez para você, querida? Bem? Mas tu sabia como que engravidava? Tinha noção? Não? A mãe não tinha te explicado? Foi escrito que vocês queriam a interrupção da gravidez. Você sabe o que é a interrupção da gravidez? Não. Para você, qual a expectativa que você tem em relação ao bebê que está contigo? Você quer esperar ele nascer? Você quer vê-lo nascer? Não quer? Não quer vê-lo nascer. Como que vocês chamam isso? Bom, eu vou dar uma pausa aqui só para falar já algumas coisas, né? Primeiro... Eu ia falar para a gente pausar já. Primeiro, primeiro, assim, não vou nem comentar o Cristo ali em cima, né? Que também já está errado, mas isso é o de menos nessa cena. E, bom, a menina está deixando muito claro que ela não quer o bebê. Em todas as falas dela, ela vai falar que não quer o bebê, tá? E assim, no hospital... Ela estava acompanhada de advogado aí nessa audiência? Estava acompanhada de advogado. E no hospital, o hospital, para o procedimento, ele faz o aborto até a 20ª semana, e além disso, ele precisa decisão do hospital administrativa, precisa da determinação do juiz. A juíza deveria ter dado essa autorização em seguida, né?
nem ao menos deveria ter marcado uma audiência, não é um caso para marcar uma audiência, tá? Então tem várias coisas erradas nesse caso, e dentre elas, uma que, bom, a mais grave, evidentemente, é impedir a menina de fazer o aborto, mas dentre elas, tirar a menina do convívio com a mãe por supostamente estar sob risco de novas violências do estuprador, que não dá para saber quem é. Isso que eu ia perguntar. A maioria dos casos, quando é criança assim, é membro da família, né? É tio, Então, pai, namorado da mãe, alguma coisa assim, né? Faz sentido, eu acho. Assim, tem que ver um caso inteiro, né? Mas eu não acho estranho, a depender da condição da pessoa, tudo, você separar. Claro que é traumático para a criança, para a mãe. A mãe aparentemente estava tentando fazer o melhor para a filha, tudo, mas é uma medida, assim, no ponto de vista, acho que formal, da obediência da lei, eu acho ela razoável. Já que você não sabe, às vezes não sabe que é um estuprador, né? Então, se você não sabe quem foi, a gente separa ela desse núcleo familiar até a gente descobrir. Né? Nós não temos a informação a respeito do criminoso, tá? Mas o que temos é mãe e filha pedindo para ficar juntas. Então, não tem cabimento afastá-las. Se tem eventualmente um suspeito que está dentro de casa e que seria alguém que pudesse colocar a vida da criança em risco, você prende ele, porque é motivo para prisão preventiva, né? E não tira a criança da mãe. Então, isso já é um absurdo, tá? Como eu disse, nem ao menos era caso para ter uma audiência, né? Na hora que chega lá e olha, né, é uma criança de 10 anos estuprada, é evidente que há risco de vida para uma criança de 10 anos num parto, né? Claro. Teve um primeiro relatório médico que diz que a criança não estava em risco, mas não estava em risco ali na 22ª semana, né? E depois do próprio hospital saem relatórios médicos falando que sim, a criança tinha risco de vida, né? E a promotora e a juíza, as duas juntas, decidem que vão tratar de outra forma, vão mudar a forma como tratam. Tá? A imagem... Não, a imagem da criança e o som tá distorcido, fica parecendo que é uma criança mais velha, mas é uma criança de apenas 10 anos, ela fez 11 anos, logo em seguida essa audiência, então é gravíssimo. Assim, não... eu só queria voltar um pouco, sem querer ser advogado do diabo, nada, até porque não é clima para a gente ficar discutindo, só a questão da família, que eu acho isso importante. A sociologia criminal, ela faz muito essa desmistificação do núcleo familiar como um seio protetor das crianças, né? Há muita violência em seio familiar, exercida por pai, por mãe, por parente, e aí, como eu falei, teria que ver pormenores aí do caso que a gente não tem informação. Talvez, eu acho que só essa parte da separar a mãe da filha, é claro que a filha não quer ser separada da mãe, né? Você pega casos de crianças que são espancadas pelos pais e não querem ser separadas dos pais, né? Não estou dizendo que esse é o caso, tá? Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Só estou dizendo que é uma medida que ela pode parecer... A gente aqui no Brasil, que tem muito apego à família, tudo, pode soar até uma violência contra a vítima, né? Mas, muitas vezes, é uma violência, claro, você está separando da família, mas, às vezes, ela é justificável. Tá? Não, é claro que tem situações que precisa sim retirar a filha, a criança dos pais, ponto, né? Mas a começar por qual o objeto desse processo? O objeto desse processo é a autorização de um aborto. Ninguém em nenhum momento alegou que eu saiba, né, dentro disso, que a criança estaria em risco, né? E repito, se a juíza, por qualquer motivo, identificava um risco, né, não é a criança que tem que ficar separada. É óbvio que daí o processo criminal é outro, a juíza tem que oficiar o juiz do criminal, né, para fazer uma prisão preventiva eventualmente. Agora, pelo que nós temos de notícia desse caso, absolutamente nada justifica ter tirado a filha da mãe, a não ser que é o que aparenta ser, né, até pelas falas da juíza, que se deixasse as duas juntas, elas iriam fazer algum procedimento de aborto fora da legislação. Então, seria uma proteção ao feto, e a gente vai ver, vai agravar ainda mais, porque ela chega, essa juíza, ela chega a nomear um curador para o feto.
dizendo que se permitisse o aborto seria um homicídio. Tá tudo errado, né? O homicídio só pode existir depois que a pessoa nasce, nunca antes. Antes vai ser sempre aborto. E o aborto em situações de estupro, anencefalia e riscos para a mãe, não tem essa de prazo até os 4 meses, não tem nada disso. Né? Então a juíza tirou tudo da cabeça dela, né? E falando como se estivesse citando a lei brasileira, o que eu reputo como muito grave, porque ainda que eu propugne um juiz que tenha uma capacidade de avançar a lei é diferente de negá-la, né? Avançar a lei é complementar no que faltar para garantir direitos fundamentais e não mentir sobre a lei. Isso em nenhum lugar do mundo pode, né? Isso seria a escola do direito livre, que é absurda, enfim, é algo que a gente afasta completamente. Vamos dar sequência aí, a gente vai comentando aos poucos. Você atualmente. Esse não querer ver o bebê nascer. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. Só uma outra coisa dentro disso. Que tá? porra de pergunta técnica é essa, cara? Não, então, tá na 20ª. Não, tá na 29ª semana de gravidez, tá? Uma gravidez normalmente dura 40 semanas. E a médica, ela tenta induzir aí a menina a aguentar mais 2 semanas de gravidez, porque na concepção dela, eu não sei qual o respaldo médico que ela tem para isso, e certamente, como juíza, ela não, ainda que ela tenha uma formação em medicina, ela não pode misturar as coisas, ela precisa de respaldos de especialistas para falar questões técnicas, tá? Mas, segundo ela, se esperasse mais umas 2 semanas, daria para fazer um aborto forçado prematuro e manter a criança viva, né? Para começar, que isso assim, é completamente absurdo, né? Até mesmo para o feto que ela diz que quer resguardar, você não pode provocar um parto. É perigoso para todas as partes. Você está forçando um parto prematuro de uma colocando em risco a menina, né? Colocando em risco a menina. Cesárea forçada. Quer dizer, e assim, você não começar a dar contração, nada. Você força o. Não, então, eu não posso falar de medicina porque eu não sou médico, eu sou advogado. Assim como essa juíza também não. E mesmo que ela seja médica, ela não pode quando ela está revestida no cargo de juíza. Um negócio, eu tenho amigos que tiveram filhos prematuros. É um desesperador. Assim, seríssimo. Fica em UTI, fica não sei o quê, fica no negócio. Não é uma. Mas adultas, né? Que tiveram partos prematuros. E foi um risco até na gravidez, né? Porque principalmente eu desconheço na história, né, da medicina, talvez algum médico depois possa colaborar, mas qualquer estudo de como tirar o bebê prematuro sem ser ele realmente nascendo prematuro, né? Ou seja, você sendo expulso já pelo corpo. Porque nós não estamos falando daquela prática que é bastante recriminada também de agendar o parto lá pela 40ª semana e não é a data que o bebê vai nascer, mas para o comodismo do médico, comodismo da mãe, agenda uma data. Isso é bastante recriminado já. Estamos falando de tirar em 31 semanas e não em 40, propositalmente, o feto prematuro. Assim, até mesmo na questão médica, primeiro que, como juiz, ela não pode querer falar de medicina, nem mesmo se ela fosse médica, e segundo, que me parece algo grotesco, que nenhum médico iria topar, nenhum médico iria fazer. Que tipo de pergunta para a criança faz assim? Você está disposta a tomar um remédio até o pulmão do seu feto ter maturidade para conseguir respirar numa atmosfera de 100 Pascal? Pô, que é isso? Porra, a criança... Ela não vai a menor ideia. Tanto que ela responde, não sei, cacete. Aqui,
sabe? Calma aí, vamos dar play, vamos dar play. É que você vai no médico, né? A gente vai fazer pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho em bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Aceitaria? Uhum. E depois que esse neném fosse retirado, daí, como a gente tem como preparar para o nenenzinho ter como sobreviver. Nessas condições, você aceitaria que a gente entregasse para um outro casal, ser pai e mãe do bebê? Sim. Aceitaria? Uhum. Você não tem interesse em ficar com o bebê? O bebê já está completo, ele já é um ser humano, consegue ter isso, ele já está com quase 6 meses, tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. O que a gente queria ver, se tu concordarias, era de que a gente mantinha mais 1, 2 semanas apenas na tua barriga, porque para ele ter a chance de sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente. Em vez de deixar ele morrer, porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente... Só um comentário curto, né? Inacreditável. 2 mulheres, uma promotora e uma juíza, né? A falta de qualquer sensibilidade, né? Como é que ela fala isso? Seu bebê já é um ser humano. Você sabe que... Porra, cara. Não, e você sabe, tem dois pontos dentro disso que eu ia esperar terminar a fala para pausar, mas beleza, já que você pausou. O primeiro, exatamente a mesma fala que você colocou, e daí lembrando de uma colega minha da associação que eu faço parte, né, a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, que foi aquela que fez os estudos no Maranhão, em que as violências domésticas contra as mulheres acabam prescrevendo em 100% dos casos, e que a gente agora está brigando para levar isso né, para os 4 cantos do mundo e brigar contra o Judiciário do Maranhão. E tem uma coisa que ela falou na reunião que deixou até uma situação meio pesada, né, que foi pior ainda quando a juíza é mulher. Né? Daí, e ela repetiu isso umas... Não, sim, então... E a Tenira, ela repetiu isso umas 3 vezes na reunião, sendo que a nossa associação reúne algumas feministas renomadas, né? E ficou aquele clima estranho, e é o que ela falou, assim, uma coisa é mulher que tá antenada, que conhece, que não sei o que, a mulher que não sabe nada sobre as lutas do feminismo, muitas vezes, elas estão muito mais impregnadas das concepções machistas até mesmo do que homens. Isso não é questão de machismo, isso é mó caratismo mesmo. Mas assim, muitas vezes a mulher acaba tipo meio que eu considero parecido com a questão do Holiday, que a gente já falou várias vezes, né? Falando do Holiday, que é já que eu não tenho força para lutar contra isso, eu nego a existência e trato como mimimi, trato como não imagine, isso não existe, enfim. Mas esse era um dos pontos, né? E a outra questão é o bolsonarismo, né, cara? Assim, tipo, a Maria Berenice Dias foi escutada pelo... né, Felipe? Você esperava? Não, sim, é. Não, e a Maria Berenice Dias, ela foi escutada pelo The Intercept, e ela fala, a Maria Berenice Dias, ela é desembargadora aposentada e advogada há mais de 10 anos depois que se aposentou, né? E ela falou, olha, minha vida inteira eu nunca vi nada parecido. Então, tem muito da questão ideológica que chega num ponto tamanho, né, que essa juíza, ela não percebe que ela está colocando uma vida de uma menina de 10 anos em risco por uma ideologia de que supostamente estaria salvando a vida de um feto e ainda querendo colocar o próprio feto em risco, né? Assim, tipo, o nascimento prematuro não é garantia de... Ela está querendo oferecer para esse feto, né? Vai nascer prematuro, doente, não vai ficar com a mãe biológica, né? Vai para adoção. E fora tortura a mãe, né? Ela já está tentando convencer, você vê, né?
ela começa falando, não, ó, aguenta mais um pouco, que aí nasce a criança, aí a gente dá para adoção. Aí depois eu pergunto, mas você não ia querer ver o bebê? Você sabe, já tá aqui. Não, claro, não vai falar para a garota ser mãe. Mas sabe, pelo que eu tô sentindo, tentar convencer, sei lá, cria que nem um irmãozinho. Não, você não viu? Começou o vídeo com uma frase que é bastante pesada da juíza, que deve se repetir daqui a pouco, né? De que amanhã é teu aniversário, né? O que você quer de presente? Quer escolher o nome do teu filhinho, do teu bebezinho? PQP, né? Sim, tipo, mas a questão ideológica nisso. Não tem a subjetividade mental ainda de saber que o que essa criança vai representar para ela no futuro, né? É a personificação talvez do pior momento da vida dela, né? Porque vai estar lá, claro, a criança em si não tem culpa de nada, a gente está pensando só na mãe, né? A mãe é obrigada a conviver com o fruto do crime que foi. Não, e ainda que dê para adoção, vai ser uma marca para o resto da vida dela. Mas ela vai ter o parto, ela vai ficar 9 meses. Sim, né? É capaz, até que quando nascer, ela pode não querer o filho, mas a separação do filho, quem já assistiu aquele filme Juno sabe, né? Que é muito bonitinho, Juno, não sei o quê, tudo mais, uma gravidez na adolescência. E mesmo ela querendo dar a criança para outro casal, dói para ela, porque o filho dela, ela carregou, não sei o quê. Mesmo que seja um estupro, o próprio aborto é uma interferência na gravidez, é uma interferência na vida, é uma cirurgia traumática para as mulheres que cometem, né? Tanto que muitas mulheres que realizam abortos depois vão fazer terapia, tem que precisar de acompanhamento médico. Não, que essa menina vai ter consequências psicológicas graves, é óbvio que ela já teria desde o estupro. Desde Só que essa juíza, ela está conseguindo agravar ainda mais, e cada vez mais, né? Então, essa menina que ela descobre a gravidez com 22 semanas, não deixam ela abortar, ela descobriu com 22 semanas e 2 dias, né? Daí não deixam ela abortar, a juíza marca uma audiência para a 29ª semana, sendo que já deveria ter dado autorização lá atrás, quando ela entrou com o processo, e ainda fica tentando estender, assim, cara, a cada dia mais é uma tortura para essa menina. É algo que vai agravando cada vez mais as consequências psicológicas dela. Você tem que pensar que quando você é criança, a percepção da passagem de tempo é diferente. Você vai ficando mais velho, você fica com a impressão de que o tempo passa mais rápido. Quando você é criança, a sua impressão de tempo, porque você é criança, você tem pouco tempo de vida, ela é mais curta. Um mês demora muito mais do que um mês para um adulto, porque a percepção do tempo é diferente. Você vai falar para uma criança ficar 2, 3 semanas, a criança nem consegue calcular direito o que é 2, 3 semanas. Sim. 2, 3 semanas é uma vida, é que nem vida de cachorro, sabe? 2, 3 semanas é tempo pra cacete para essa criança. Bom, vamos dar sequência à fala da promotora agora, né? Vai lá. Tirar da tua barriga e morrer ali agonizando, é isso que acontece. O Brasil não concorda com a eutanásia, o Brasil não vai dar um medicamento para ele, ele vai nascer chorando, não vai se dar um medicamento para ele morrer. Isso acontece, vai morrer agonizando. Desculpa, eu tenho que pausar de novo, porque várias questões só nessa fala. Primeiro, quando você faz o aborto, é evidente que você já tira o feto e ele morto. Depois a promotora, ela justificou por intercept que ela não sabia disso. Eu acho que ela tá falando do bebê nascer... Não. Ela tá falando, olha, você não pode fazer um aborto, porque imagina que coitado do bebê vai sair agonizando até morrer. Né? Eu achei que óbvio que você já tira o feto, ele morto, quando você aborta, né? Claro, então, primeiro erro isso. Segundo, eutanásia não tem absolutamente nada a ver com isso. Eutanásia é a própria pessoa, e por isso começa com eu, né? Decidindo que vai tirar a sua própria vida. Você pode eutanasiar um cachorro. Você pode eutanasiar um... Eu não sei se não. Eu acho que no cachorro é sacrifício, é sacrificar. Não sei se cabe a palavra. Mas tudo bem. Mas a palavra eutanásia. Mas é porque a palavra sacrifício ela é meio. Sim. Ela é meio pesada. Então fala. Mas a palavra eutanásia é ligada à pessoa que está sofrendo muito de uma doença e prefere morrer do que seguir naquela doença, tá? Sim. Ela vai se diferenciar do suicídio por causa exatamente da tabu pra caralho, que eu acho interessantíssimo de discutir. Eu sou mais a favor da eutanásia do que do aborto, por exemplo. Cara, a eutanásia eu acho complicado por causa do capitalismo, cara. Mas depois a gente pode até falar a respeito disso. Mas, enfim, e não que eu não seja favorável, mas eu sou contra um sistema em que liberar o leito pode ser algo interessante e uma pessoa que está sofrendo, você pode ampliar a dor dela
e fazer ela querer mesmo morrer. Mas enfim, daí é outro debate. Mas assim, não tem absolutamente nada a ver a eutanásia com isso. A fala dessa promotora, assim, Mas me desculpa, só uma mas questão, por muito Felipe. menos eu já vi advogado perder a ordem. O eu não é de eu, né? Porque eu em latim é ego, né? O eu é de bom. Ah, é? Eutanásia Uma é de morte Thanos. boa. Tá ótimo. Morte Depois boa, a gente tá discute bom, eutanásia, que é um tema interessante, eu mas acho eu divertidíssimo. eu acho um considero. tema, É, interessantíssimo. eu considero que é bastante ligado à dignidade da pessoa humana, sim, mas eu tenho bastante receios com a eutanásia. Mas, de novo, não tem nada, absolutamente nada a ver com esse caso, e só por essa fala já deveria ter. Ela deveria passar pela obrigatoriedade de passar por uma reciclagem, né? Mas vamos voltar. Juliana, a gente tirar ele, dar todos os suportes médicos para que ele sobreviva, e a gente entrega para um casal para adoção. Mentirosa, até parece. Você aceitaria, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles, a gente dá a verificação que ele precisa para o pulmãozinho dele se formar por inteiro, a gente faria interrupção, só que em vez de deixar ele falecer, a gente entregaria para adoção? Pegarias? Quanto mais ele fica na tua barriga, mais saudável ele fica, né? Mas tirando ele cedo, ele fica, assim, bastante tempo no hospital aí. A gente precisa de uma família lá cuidando dele. Você compreende tudo isso? E como que você, assim, se vê nessa situação? Consegue se imaginar indo lá conversar com o médico, ouvindo dele esse caso que teria se ficar? Consegue se imaginar marcando esse parto antecipado? Você consegue se imaginar isso? Não? É muito cedo para ti? E tu consegue se imaginar ficando até o final da gestação, caso o médico diga que tu tenha saúde para isso? Também não consegue? Não, essa parte é mentira. Tem algum outro desejo que você gostaria? Você acha que o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção? Não sabe. Isso merece uma pausa, porque é Não, surreal. é isso. É surreal. Porra da validade dessa questão. Não, e assim. Você acha que ele ficaria ok de você entregar? Porque tem que pedir a opinião dele, né? Pô, tem que chamar ele aqui na audiência. Não é porque ele estuprou que. Não é porque ele estuprou uma menina de 10 anos que ele não tenha que dar o pitaco dele. Não, eu tô falando rindo assim, mas é surreal. É surreal de todas as maneiras possíveis, cara. Eu espero que o CNJ. Eu não vi esse vídeo. O Felipe falou: vamos fazer o react do vídeo. Eu falei, cara, não tô sabendo. Então o meu react aqui tá sendo o mais honesto possível. Eu tô achando graça. Assim, tô rindo de nervoso, porque é uma... Eu li a matéria e vi só o comecinho do vídeo, mas eu falei, vamos fazer react, daí também o meu acaba sendo honesto. Mas como eu já li a matéria, eu já sei de bastante coisa que foi dita. Cara, é surreal. É surreal em todos os sentidos possíveis. Não dá, mas enfim. Parece piada, juro, parece quadro... Juro por Deus, se alguém chegar amanhã e falar, gente, isso era um quadro de uma esquete de uma turma aí da esquerda para escandalizar as pessoas, não sei o quê, eu vou falar, nossa, agora faz sentido. Não dá. Perguntar a opinião do estuprador. Quer dizer... perguntar para a estuprada de 10 anos se ela acha que quem lhe estuprou aceitaria tirar o bebê. Assim, se a juiz... Vamos voltar até para ver. Do caso, né? Eu não sei... Mas é claro, uma criança de 10 anos não tem um companheiro, não tem um namoro, né? Não sei. Eu imagino que não, né? A maioria, eu, quando tinha 10 anos, não tinha namorada, pelo menos, ninguém na minha... Não, eu andava de mãozinha dada com uma menina. Mas... Eu não sei que, sei lá, o pai seja uma criança de 12 também,
e eles tiveram uma relação que não é o caso, obviamente, né? Então, não faz sentido essa dúvida. Vamos voltar só para rever essa cena que é grotesca demais. Vamos lá. O desejo que você gostaria? Você acha que o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção? E se a menina falasse, não, acho que não aceitaria, não. Ah, então, ó, tá vendo? Era só o que faltava. Gente, para mim esse é o trecho mais bizarro agora. Você entendeu que se fizer uma interrupção, o bebê nasce e a gente tem que esperar esse bebê morrer? Para conseguir entender isso? Essa é a mãe. Essa é a mãe, né? Não, isso é a juíza. A juíza falando para a menina. Agora na câmera a mãe. Sim, acredito que sim. Acredito... Não, acho que é a menina ainda. Mudou a fisionomia, eu tô achando que é uma fisionomia de uma mulher adulta. Então, não sei. Também. Agora, tá escrito ali, 9 de maio de 2022, depoimento da mãe da criança. Mas olha a gravidade. A juíza fala, você entende que se fizer o aborto, vai sair uma criança viva e a gente vai ter que ficar esperando a morte dela? Oi? Assim, não dá para falar que ela acha isso. Vai ser uma criança viva, a gente vai dar para cachorros comer. Você sabe comer um aborto? Você tira a criança viva e bota num forno. Porra, gente. É desinformação. Sim, é de um absurdo. Eu acho que uma pessoa passa para concurso de juiz sem saber como funciona. Ainda mais uma mulher. Cara, para passar no concurso de juiz precisa decorar a lei. Tem alguns bons juízes que estudaram de verdade, mas uma boa parte... Uma boa parte não tem, exatamente porque ficou sentado decorando lei. Exatamente por ficar sentado decorando lei, que boa parte, infelizmente, não tem nem cultura básica. Né? É lamentável mesmo. Felipe, você já deve ter assistido esse filme, você estudou em colégio religioso. Quer dizer, não sei, Predomos não é religioso. Não é religioso. Agora tem uma igreja ao lado, mas é só o aluguel do... Era, né? Porque a igreja já saiu de lá também, mas era só o aluguel. Eu estudei em colégio que não era religioso, mas uma professora de ciências minhas era muito católica. E ela mostrou um vídeo para nós, um vídeo famoso, já antigo, chamado Um Grito Silencioso, que é mais ou menos um ultrassom ali mostrando como é feito um aborto. Tá? E mesmo esse vídeo, profundamente sensacionalista, profundamente anti-abortista, mostra que o aborto é feito dentro do útero. Óbvio, né? Ele é super, assim, ele não mente, ele realmente mostra o procedimento. Sim, mas um feto grande. Realmente, desmembra, não sei o que, amassa a cabeça com uma ferramenta ali. Não precisa entrar nesses detalhes. É duro, é feio. É uma cirurgia. O aborto não é uma coisa limpa, fofa. Claro que não. É uma tragédia. A necessidade de nós termos que realizar também é uma tragédia. Enfim, é toda uma coisa muito triste. Só que mesmo esse vídeo, ultra sensacionalista, contra o aborto, é honesto o suficiente para só mostrar um procedimento. Como ele funciona, como ele é. Né? E um dos procedimentos, né? Talvez esse não seja... Depende. Esse pega um feto bem desenvolvido, né? Porque, enfim, de novo, nós não fizemos medicina... Você toma um negocinho lá, você morre e você solta. Enfim, e nós não fizemos medicina, talvez essa técnica, do tempo que você saiu do colégio para hoje, já tenha mudado. Uma outra forma. Mas vamos dar play aqui, vamos dar play. É uma crueldade imensa. O neném nasce e fica chorando até morrer. Mas cuidado do que o Guilherme tá passando. Então, qual é a nossa... Calma aí, pausa aí, vamos voltar a essa fala da mãe, que é importante. É uma crueldade imensa. O neném nasce e fica chorando até morrer. Mas cuidado do que o Guilherme tá passando. Então, qual é... Mais crueldade do que ela está passando, eu não consegui pausar no tempo certo. Que ela tá passando, falando da filha. Porra, cara, isso aí, mãe, não tem que... Tá a criança, a responsável legal pela criança, as duas falando que precisa abortar, que precisa tirar, e ainda estão querendo convencer. Cara, é surreal. Não, e mentindo. Falando vai ficar lá chorando até morrer. Vai ficar chorando. Quem vai ficar chorando? Não tem nem como chorar. Não, criança prematura não chora, para começar isso. É nascer e larga, deixa morrer de fome, tá ligado? Joga no... Não, e assim, de novo, criança prematura que eu saiba não chora, né? Porque não tá nem completo o suficiente. Chora. Pode até ser que chore, não sou médico, de novo, né? Mas assim, não é isso que vai acontecer, cara. Se não chorar, dá aquele problema lá de falta de oxigenação no cérebro. Aí vai ter... Não, você pode não chorar, só que se ela não chorar, ela não vai respirar nunca, né?
E se ela não respirar nunca, ela vai acabar morrendo. Olha lá, Mas a juíza ainda. Então, qual é? A nossa mãe interrompe e fala: eu, como mãe, o que eu estou passando de ver minha filha nessa situação? Tipo, vocês não estão se preocupando comigo e com a minha filha, né? Tipo, dane-se. As duas estão mais preocupadas com. O que eu tô passando de ver a minha filha nessa situação, eu não sei mais o que fazer. E a gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam. Então, essa tristeza de hoje para a senhora e para sua filha é a felicidade do casal. A gente pode transformar essa tragédia. É uma felicidade porque eles não estão passando pelo que eu estou passando. Isso aí, mãe. Por isso que para eles é uma felicidade. E para a senhora, qual seria a melhor solução para a senhora? Caralho, o aborto, ela entrou aí pra isso. Independente do que a senhora decidir, porque eu sei que é a senhora que vai decidir. Eu só queria fazer um último pedido. Deixa minha filha dentro de casa comigo. Se ela tiver que passar um mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, sou criança. Deixa eu cuidar dela. É a última coisa que eu peço. Caralho, eu tenho que pausar. Pesado, Cara, triste. essa juíza não tem um mínimo de Não, a humanidade, cara. Não tem um Eu mínimo só- de eu só- humanidade. Eu só quero, de novo, reforçar esse ponto. Não estou dizendo que a mãe tem qualquer culpa. Imagino que a mãe deve estar sofrendo pra cacete. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Que é um país que a gente cita muito aqui e tudo mais. Se uma criança de 10 anos é vítima de um estupro e engravida, ela é imediatamente afastada de casa. Porque Não, tudo eles bem, partem mas do é outra pressuposto que a situação. família falhou na garantia da segurança dessa criança. Estou dizendo Mas que a é mãe outra falhou. situação, Guilherme. É outra realidade. O Brasil é um país com muitos problemas. Essa mãe deve trabalhar para burro. A filha provavelmente foi alguém de confiança da família que fez cometer essa atrocidade. Eu sei que a realidade é outra. Eu sei que o mundo não é o que a lei prega. Não, e Eu a tô situação apenas é querendo outra. dizer- Você, assim, apenas nesse querendo- caso, nada indica que era necessário afastar a criança da mãe. Exato. Pode ter sido Nada afastamento. indica. Mas só que a daí mãe- também. mãe foi- E a minha Concordo. responsabilidade profissional. E a minha responsabilidade profissional. Eu não li o processo inteiro para falar isso. Mas Uhum. pela notícia, até agora não teve nenhum único elemento da necessidade de afastar a filha Mas da eu mãe. só queria reforçar isso, porque eu acho importante que eu sei que soa maldade, assim, putz, mas você vai separar um filho de uma mãe. Não, é porque óbvio o que em padrasto situações batia- necessárias você afasta. às Mas vezes precisa, esse caso às não vezes mostra precisa. a necessidade. Eu não sei, Sim. não sei os pormenores desse caso. Não Então, sei. mas assim, pelo que é A noticiado, juíza que absolutamente determina, nada. É? Porque isso é conselho tutelar que decide, não é Sim, o juiz. assim, e foi num processo, o objeto desse processo é outro. Não, Não é mas quem nem esse o afastou foi o objeto. conselho tutelar, não foi a juíza. Não, que foi mandou. ela que procura justiça para conseguir um aborto e a juíza faz isso. Eu não vi nada Não, falando, Felipe, o conselho tutelar disse que precisa tirar a criança de casa. eu acho que você não, eu acho que eu me expressei mal. Não, eu entendi, mas é isso que eu tô falando. O Não conselho foi esse tutelar é procedimento. acionado, ele decide separar e a juíza não tem papel nisso, tá certo? Não, então, se você tem o conselho tutelar fazendo ali a nota dele, né, fazendo o parecer dele, Não, falando que tem que olha, afastar, esse daí tudo caso, bem. eu te recomendo Mas não é afastamento. isso. Assim, pelo menos até agora, tudo que foi dito, tudo que foi trazido pela matéria do Intercept, não tem absolutamente nada. E até a matéria é muito longa do Intercept, até pelo cuidado que eles tiveram de entrevistar milhares de pessoas, não me parece ter efetivamente nada, entendeu? Não tem nada que justifique tirar essa mãe da filha. Não tem. Então, assim, já tá errado por aí, né? Não, eu só estou dizendo que assim, separar Vamos ver. famílias nesse tipo Não, de eu sei, eu crime entendi, não mas. é sempre errado. É sempre uma Não, maldade. é óbvio que não. Eu tô ajudando meus pais e pra mim tá sendo muito difícil ficar longe. Se a senhora quiser que eu acompanhe ela, que fique mais tempo com o bebê na barriga dela, eu aceito isso, porque ela não tem noção do que ela tá passando. Vocês fazem esse monte de perguntas, mas eu não quis responder.
Parece-me, pelo que eu vi nos laudos ali, que a mãe e a criança tiveram um convencimento emocional de que deveriam levar a gravidez adiante, né? E o que eu posso dizer tecnicamente, né? Que uma criança de 10 anos é uma criança de 10 anos, né? É uma pessoa que tem imaturidade cognitiva, biológica e emocional para tomar uma decisão. É uma criança que tem biologicamente danos para ela poder levar uma gravidez adiante. Uma menina de 10 anos, fica uma coisinha, como se fosse uma historinha de livro, eu acho que é difícil para a gente, esse convênio. Ela vai achar, assim, que a gente é querida, que a gente é não sei o quê, e ela vai dizer, então tá, mas dizer que ela tem capacidade de decidir isso, ela não tem conhecimento disso, sabe? Não tem. Sim, mas daí essa incapacidade dela, tudo, e ela segurar, considerando isso, mas considerando que a gente vai viabilizar uma vida em 2 semanas que ela segurar um pouquinho, mas se não tiver risco, Vai continuar sendo prematuro, né? Há esse entendimento de que, independente se foi ou a gente está tratando de uma violência, de uma gestação fruto de violência, há essa clareza aqui na nossa conversa. Eu só queria entender isso. Eu até falei equivocado fazer infanticídio, mas seria uma autorização para homicídio, como bem. Só para deixar claro, gente, essa é a juíza. Penal, tá tudo muito especificamente o tipo penal, né? Então, matar alguém é crime. Há possibilidade de matar alguém sem ser crime? Há. Uma delas, legítima defesa. Ou, quando a vítima é violência de aborto, então esse aborto ele é autorizado ali, mas ele é considerado às 22 semanas e passado o dia... Mentira. Seria o homicídio. Nossa. Você falou que eles ficam decorando lei? Não fica porra nenhuma. Nem lei ela decorou, né? Nem lei. Ó, essa é a juíza, tá, gente? Nem lei ela decorou. Nossa, nem lei ela decorou. Para ser homicídio é só depois que nasce. De Santa Catarina. Não, e só um ponto, tá? Não tem, ao menos, nem personalidade jurídica no feto. Você tem até direitos garantidos para os nascituros, mas não há personalidade jurídica. O feto ainda não tem nome, não tem registro, não tem CPF, não tem nada, tá? Homicídio é só depois do nascimento e antes do homicídio, até 1 hora antes, um pouquinho antes do parto, ainda vai ser tratado como aborto e não como homicídio. É só uma questão de qual crime que você vai catalogar. Se você matar uma mulher grávida, eu sei que é exemplo horroroso, né? Mas se você matar uma mulher grávida, você responde pelo homicídio da mulher, não do não, feto. Sim, mas assim, é um agravante. Ficar claro, não, e para ficar claro, a questão é no que você vai catalogar como crime, né? E daí tem penas diferentes, tem toda uma enorme gama de tratamentos diferentes para cada situação. Ela chamar de homicídio após a 22ª semana significa que ela não entendeu nada de direito. Não é, ela não, Felipe, é dissimulação. Ela sabe sabe por quê? Vocês do direito... A gente vai acabar sendo processado. Ser processado por juiz é foda, né? Porque juízes são corporativos. E depois vai nos condenar. Eu ia até comentar isso. Não vai acontecer nada com ela, porque o juiz é tudo corporativista. Né? Então eles mesmos vão... Não sei, eu espero que o CNJ dessa vez haja, porque, cara, é muito grave. Mas o que eu ia falar eu não acho que foi ignorância, não. Vocês do direito, tô brincando aqui, provocando o Felipe, mas muita gente do direito acha que quem não é do direito não entende de direito. Né? Então, fala o negócio com bastante convicção e tá falando para psicólogo, para médico, e tá achando que todo mundo ali vai comprar a versão. Não, se a juíza falou
que um aborto depois de 22 semanas é homicídio, ela deve estar certa, ela é juíza, afinal de contas, né? É. Mas não, e eu acho que a própria juíza sabe que não. Ela fala isso para jogar ali, sabe? Tipo, eu não posso autorizar porque eu estou autorizando um assassinato. E dá informação que está agora na tela, inclusive daí entra bastante na minha área de especialidade, né, que é o constitucionalismo. Ela fala: procurada, a juíza Joana Ribeiro Zimmer informou que não se manifestará sobre a audiência por se tratar de um caso de segredo de justiça e, sobretudo, para garantir a devida proteção integral à criança. É óbvio que o processo, sim, é segredo de justiça e tem que continuar sendo, tá? O Intercept, que foi quem publicou essa audiência, tomou os devidos cuidados para proteger a imagem de quem tinha que proteger a imagem, que é da criança e da mãe, e não da juíza nem da promotora. O problema é delas, elas que assinem o que elas falam, tá? E você tem aí um conflito, né, de interesses jurídicos dentro disso. Então, o fato de ser segredo de justiça não torna, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora algo criminoso, né? Isso já está publicado, já foi veiculado, e nem o que o Intercept fez, né? Por quê? Porque há um interesse público significativo em uma servidora pública, ela serve ao público, embora eles não gostem muito de serem chamados servidores públicos, mas são esses servidores públicos, eles não podem atuar em desacordo com a lei, né? Eles gostam de ser chamados do quê, se não servidores públicos? De rei, de princesas, de vossa santidade. Cara, eu assisto uma comédia chamada The Office, o cara vai falar com o juiz, ele chama ele de vossa santidade. O cara se confunde, tá ligado? Ele não piada com ninguém dentro do direito. Aí depois ele chama de eminência. Mas aqui, tanto que o The Intercept fez, quanto o que nós estamos fazendo agora, não está ferindo o segredo de justiça do processo, porque não está expondo a criança, não está expondo a mãe, mas sim uma atuação completamente errada, contrária à lei, e que deve gerar, sim, sanções a ela. Né? Inclusive lá pela associação, certamente isso vai entrar em pauta para a gente acompanhar no CNJ o processo contra ela, porque é absurdo, ela e a promotora, né? Então a promotora no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, ela no Conselho Nacional de Justiça, né? E vamos dar sequência acompanhando. Assim como nós acompanhamos, né, inclusive com uma petição minha e com uma defesa oral do Flavinho, né, o Flávio Grossi, a questão lá daquele juiz de Santos que humilhou o guarda municipal porque não queria usar máscara, né? E nós estamos acompanhando no CNJ. A minha petição fez com que, e a sustentação oral do Flavinho também, ele fosse suspenso das atividades, porque no processo ninguém estava pedindo para que ele fosse suspenso das atividades, ou seja, ele iria poder continuar atuando mesmo depois de demonstrar desconhecimento da lei, e daí a gente conseguiu a suspensão, e certamente vai entrar na nossa pauta agora para ir atrás dessa também. E também vou querer peticionar que ela não pode continuar atuando como juíza. Ela tem que ser afastada porque ela demonstra conhecimento absoluto. Se você for processado, me chama que eu tenho um ótimo advogado, um constitucionalista aí que está me defendendo. O problema é que fazer a autodefesa nunca é muito bom. Tudo bem. É verdade. Vamos terminar de ver de ver o vídeo da gente dar sequência aqui na nossa live. A gente lê as perguntas, começou a vir comentários, depois a gente termina e já abre os comentários. Vamos lá. Interrompe um segundinho. Foi meio que respondida a nossa questão ali de como realizar o aborto, né? Aborto medicamentoso, que é basicamente ela toma um coquetel que vai tirar a vida do remédios feto, que vão dentro, e aí ela faz aí tem um parto, né? Um parto de um nascimorto,
de um feto já morto, que é só expelido mesmo. Aí ela toma... Tem drogas, né, remédios, tanto para você cessar a vida do feto, né, interromper a formação da vida do feto, quanto para incentivar... eu sei disso por uma questão super traumática. A irmã de um dos meus melhores amigos descobriu que o feto dela estava morto com 8 meses. Né? Foi fazer o último pré-natal ali, não ouviu o coração e tem que expelir. Né? Porque se você deixa o feto morto dentro, mas enfim, pode dar uma série de segundo os contaminações. especialistas médicos, seria algo menos traumático para a criança, menos traumático. O crescimento prematuro. Vamos ver, tá no finalzinho. Último só queria... Acabou.